Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Nós agradecemos, amor querido, por estarmos aqui, por mais uma oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho, em que hoje iremos estudar sobre os duelos. Ah, Senhor, envia os Teus anjos, os amigos espirituais, que bem sei que aqui já estão, para que possam nos inspirar, para que possam nos conduzir, para que possam nos auxiliar na compreensão do texto dessa noite. Que nós possamos, Senhor, sabermos aceitar aquilo que não temos capacidade de mudar e entender, Senhor, que a dificuldade da vida são provas para nos fazer crescer e amadurecer. Que a Tua paz possa nos envolver e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Vamos nós, então? O tema do duelo, ele é um pouquinho longo, porque foram vários espíritos que falaram sobre o duelo, são várias mensagens psicografadas, e Kardec achou por bem publicar todos. Por quê? Porque na época de Kardec ainda existia duelo. Então, por isso eles deram uma ênfase tão grande ao tema duelo. A gente diz que hoje não existe duelo, mas nós vamos perceber que de alguma forma ainda existe, tá bom? Então, mesmo na época de Kardec, ainda existia. Eu fiz aqui uma rápida pesquisa sobre o duelo. Ele foi abolido em diferentes momentos e lugares. Então, ele não foi abolido de uma só vez. Olha, acabou com os duelos em todos os países. Não. Foi abolido em diferentes momentos e lugares. Mas o último duelo oficial registrado foi na França e ocorreu em 1967, segundo o registro. Em 1967 foi quando houve o último duelo. Lembrando que essas obras, esses textos de hoje, foi recebido ali tudo no século XIX, 1861, né? Grande parte, 1862. Então, Kardec guardou essas mensagens para ser publicadas em um Evangelho segundo o Espiritismo. Em geral, os duelos se tornaram ilegais e foram vistos como anacrônicos, né? Anacrônico é aquilo que está fora de uma realidade, né? Fora de uma época. E isso tudo no final do século XIX, finalzinho do século XIX, ou seja, 1800, quase lá para 1900 já, e início do século XX, foi quando aboliram totalmente os duelos. Então, ou seja, na época do professor Denizar, ainda existiu o duelo. Então, a gente diz hoje, e hoje, tia, tem duelo? Então, como nós somos estudantes dessa doutrina, nós vamos falar do capítulo 14 do livro A Gênese, que vai falar sobre os fluidos. Nós vamos estudar sobre a criação fluídica, a fotografia do pensamento e qualidade dos fluidos.
Por que é interessante nós lermos esse capítulo? Porque aqui ele vai nos falar que nós assassinamos alguém quando idealizamos e realizamos isso pelo pensamento. Olha que coisa interessante. Você sabia disso? Então, muitas vezes a gente diz assim: ah, não, mas eu só pensei, eu não realizei. O que acontece? Deixa eu ver se eu pego aqui um tópicozinho que é bem interessante. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Todos nós estamos mergulhados no fluido universal, aquilo que o hálito divino, tudo no universo está mergulhado. Quando a gente diz que Deus está em todos os lugares, é porque esse fluido a gente diz assim, ele leva, do jeito que o ar leva o som da nossa voz, o fluido ele leva o pensamento de Deus. Então, por isso é que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Aonde tem fluido, tem pensamento de Deus. Então, nós estamos mergulhados em tudo isso. Como nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino, nós temos a capacidade de criar. E como que Deus cria? Lembra lá do livro A Gênesis, o livro Gênesis de Moisés? Como Deus construiu o mundo dentro daquela simbologia. Disse Deus, ou seja, Deus quis e tudo aconteceu. De uma forma metafórica, mas a gente pode entender que quando eu penso, quando você pensa, quando nós pensamos, como nós estamos mergulhados nesse fluido, que é a matéria elementar primitiva. Então, eu gosto sempre de fazer uma comparação pequena, mas só para nós termos uma ideia. Pensa num grande aquário. Pensa agora nos peixinhos dentro desse aquário. Aonde tem essa água, nesse grande aquário, é o fluido universal. E esses peixinhos, vamos dizer, são os planetas, são as galáxias. É aonde nós estamos inseridos. Tudo está inserido nesse fluido. Então, como nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino, nós temos também a capacidade de criar. E como é que se cria? Com o pensamento. Então, independente de você saber ou não saber disso, toda vez que você pensa, você manipula esse fluido. E esse fluido, ele fica impregnado no ambiente. Ele fica impregnado no teu corpo físico e no teu corpo perispiritual. Por que que quando os espíritos estão se aproximando da Terra, para quem já estudou as obras de André Luiz, você vai se deparar várias vezes com os espíritos falando da densidade da psicosfera do planeta Terra. Então, esse planetinha está mergulhado nesse fluido. E a psicosfera do planeta é resultado dos pensamentos e ações. Primeiro você pensa para depois agir, normalmente, né? Você idealiza dos pensamentos, dos vícios do grupo que está aqui. Logo, nós damos a característica a esse fluido. É como se fosse assim, vamos dizer que esse fluido, ele não tem cor e nem cheiro. Só estou dando um exemplo, tá, gente? Metafórico mesmo. Ele não tem cor e nem cheiro. Os nossos pensamentos é que dá cor e cheiro a esse fluido. Por mais que estejamos dentro de um mesmo planeta, dentro de um mesmo fluido, em cada lugar específico esse fluido pode ser mais denso ou menos denso. A nossa casa, por exemplo, nosso lar. O nosso lar, ele tem a psicosfera conforme os moradores desse lar. Se nós pegarmos um ambiente de festa, um forrobodó,
Forró-bodó, ele tem a psicosfera do grupo que está ali inserido. Então, aqueles períodos de festas que movimenta muita sensualidade, drogas, álcool e mais umas outras coisas, a psicosfera fica mais densa ainda. Beleza, tia, mas a senhora está falando de duelo, por que a senhora está trazendo fluido? Quando você tem raiva de alguém te falou algo, te fez algo, ou até mesmo se você tem raiva de um político, seja lá o que for, ou quem for, se você idealizar a morte dessa pessoa, na psicosfera ficou gravado esse assassinato. Esse assassinato aconteceu. E isso fica na psicosfera, fica denso. É por isso que Jesus nos ensinou que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Olha só, ele não podia falar de fluido naquela época. Se hoje o povo ainda fica dando nó na cabeça, imagina Jesus falando isso aqui que eu estou falando há mais de 2000 anos atrás. O povo ia dar conta? A gente não consegue entender. Nós daqui do ano de 2025, a gente fica ainda titubeando, tem muita gente que nem sabe disso. Se eu idealizo essa morte, eu manipulo esse fluido, o assassinato acontece porque isso fica no ambiente, isso também prejudica o ambiente. Agora, se eu oro pelo meu inimigo, ao invés de eu estar desejando mal e matando ele mentalmente, o que eu estou fazendo? Eu estou orando. De uma forma muito simbólica também, a própria irmã Dulce, isso é o nosso Divaldo que contava, que ele foi visitá-lo. Eu já contei isso aqui várias vezes. Quem escuta o Elcio já ouviu contar essa história várias vezes, mas é porque é bem peculiar mesmo. E ele disse assim: minha irmã, como é que a senhora está? Ela disse: meu filho, eu estou trabalhando para Deus. Ele disse: minha irmã, me perdoe, porque ela estava na cama, acamada. Como que a senhora está trabalhando para Deus se a senhora está aqui na cama? Me ensina, me ensina. Aí ela disse assim: meu filho, quando eu puxo o ar que eu inspiro, eu digo obrigada, meu Deus. Quando eu solto o ar que eu expiro, eu digo obrigada, meu Deus. Eu estou trabalhando para Deus. E olha que ela era católica. O que eu estou querendo dizer? Ela não tinha aula de fluido, mas ela tinha consciência da importância do pensamento dela. Então, se o meu pensamento é de revolta, se o meu pensamento é de reclamação, se o meu pensamento é a falta da fé, da confiança, o que acontece? Eu ir reclamando, me maldizendo, eu estou contribuindo para que a psicosfera do planeta fique mais denso ainda. Detalhe, eu sou obrigada a respirar esse ar. Eu estou inserida nele. Então, a irmã Dulce, quando ela fazia isso, ela orava agradecendo, mesmo com toda a sua dificuldade respiratória, ela estava agradecendo, logo ela estava contribuindo para, vou usar um termo, para a asepsia do ambiente, para a asepsia da psicosfera. Então, meus irmãos, nós ainda não temos consciência da responsabilidade dos nossos pensamentos. O meu pensamento, ele atua sobre o fluido, porque eu sou filha de Deus, eu sou co-criadora também. Então, imagina uma casa cheia de palavrões, cheia de maledicência, né? Músicas, às vezes, extremamente deprimentes. Isso tudo fica... Ninguém canta uma música deprimente, essas músicas horrorosas, horríveis, meu Deus, e acha que tu tá pensando em Jesus uma hora dessa. Não tem como, né, gente? Então, o nosso pensamento, ele também é criador. Então, que possamos ter cuidado dessa outra forma de duelo. Bora lá? A primeira mensagem é do Adolfo, bispo de Argel, foi em 1861. Ele era um religioso católico, né, na França. Ele nasceu em 1800 e desencarnou em 1856. E essa mensagem é de 1861, né? Então, você vê ali pouco tempo, né?
Vamos ver o que ele nos traz. Item 11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo, que é o fim, a alcançar, pouco lhe importa que as urzes, uma planta cheia de espinho, e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Ambos lhe roçam a epiderme. Esses espinhos machucam a gente, a nossa pele, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Quantas vezes os espinhos da vida acabam nos ferindo e a gente permite parar a caminhada? Senão, vai ter os espinhos vão, mas não pare, caminha. Como diz lá a Dory, no Procuremos Nemo, continuemos a nadar, continue a nadar, não para. Vamos para frente, vamos tentando. Caiu, levanta, vamos de novo. Mas vamos, até a gente não cair mais. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Então eu digo, expor seus dias para vingar-se é recuar. Por quê? Porque a situação que acontece é justamente para eu exercitar o quê? O perdão. E o que é o perdão, meus irmãos? Não revidar, não desejar o mal, orar por aquelas pessoas e não se alegrar caso venha acontecer algo ruim com a pessoa. Perdoar é isso. Perdoar não é chegar lá, abraçar e beijar alguém que te meteu um punhal nas costas, A gente tem que entender esse conceito do amar, O que Jesus estava falando, que era não revidar. Porque a lei mosaica mandava odiar o inimigo. E Jesus disse, não, nós devemos amar os inimigos. Amar é não devolver injúria. Porque quando Moisés dizia odiar, disse, vai lá e mate. Vai lá e destrua. E Jesus, não vá lá e mate, não vá lá e destrua. Ore, inclusive, por ele. Não deseje nenhum mal a ele. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não fosses como sois, iludido pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Então, se nós tivéssemos um olhar para o futuro, seria ridículo esse nosso ato de violência para com o outro, de agressividade para com o outro. Às vezes a gente vê cada cena ridícula, É mulher batendo em mulher por causa de fofo. É o fofo batendo em outro fofo por causa da fofa. Eu digo, mas meu Deus, se o fofo quer ir, diz tchau. Vá com Deus. Você vai acabar a sua vida, você vai destruir sua vida porque o fofo não foi fiel, porque o fofo não honrou, porque a fofa não honrou. Jamais, jamais. E muitas vezes você vai lá e quer gritar, e quer matar, e quer espernear. Se nós temos uma visão espiritual, isso passa a ser algo, como diz aqui o Adolfo, ridículo. Há crimes, ou seja, existem crime no homicídio, pelo duelo. Então, existe crime, é um crime sim. Então, como a lei amparava, mas o Adolfo aqui está dizendo, não, isso é um crime. A vossa própria legislação o reconhece, é um crime. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Eu vou voltar aqui, olha. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seus semelhantes. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. E aonde está essa linha de conduta?
na nossa própria consciência. Aqui, duelo, né? Mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade de Deus, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. E quanto sangue nós ainda não temos? Ainda temos no nosso planeta. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como recordação longínqua e vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão outro antagonismo senão a nobre rivalidade do bem, né? A nobre rivalidade do bem, né? Muito legal. E essa mensagem é de Adolfo. Então, ele nos traz aqui essa necessidade do perdão e olhar para as dificuldades da vida, gente, como um processo de evolução realmente, como um processo de aprendizado. Por quê? Eu preciso evoluir, e para eu evoluir, eu preciso adquirir algumas virtudes. E para eu adquirir algumas virtudes, não me basta eu estar aqui estudando. É necessário que eu saia da teoria e vá para a prática. E para eu praticar, exemplo, o perdão, eu preciso ter alguém que exija de mim esse perdão. O que a gente aprende, tem aprendido em Espiritismo? Normalmente, o perdão que eu preciso dar em uma existência é o perdão que eu preciso receber de uma existência anterior. Normalmente é assim. Vamos agora para a próxima, que foi o... Deixa eu ver quem foi. Santo Agostinho. Vamos ver o que Santo Agostinho nos fala sobre... Santo Agostinho, pai da igreja, né? Ali 400, mais ou menos, finalzinho de 300, entre 400 por ali, assim, da era cristã, né? Ele que iniciou ali o processo quando Roma decidiu trazer o cristianismo e transformá-lo, né, como uma religião, né, religião agora dos romanos, saíram do politeísmo, entraram no monoteísmo. E o Santo Agostinho foi aquele que fez esse trabalho inicial, né? Por isso que ele é chamado um dos pais da igreja, né? Vamos ver o que Santo Agostinho nos traz. Mensagem de 1862. Não há dúvida de que o duelo, em certos casos, pode constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Olha só como ele já traz uma outra... Por isso que Kardec foi pegando. Então, muitas vezes as pessoas adentravam num duelo, mas elas queriam morrer realmente. Então, por isso que ele diz que é uma covardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Então, ele prefere ir a um duelo do que suportar. Dizer, não, tudo bem... Não vou disputar com você. Né? E a gente não disputa, a gente continua disputando, a gente quer dar o último grito, a última fala, a última palavra. Se o outro responde, a gente responde. Se o outro responde, a gente... Isso é um duelo, o duelo das palavras, o duelo das ofensas. A gente quer ser o último a falar e ficar todo mundo calado. Se o outro, eu vou lá e falo de novo. Isso é duelo. Não vos disse o Cristo que há mais honra e coragem em apresentar a face esquerda aquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? E esse oferecer outra face é te cala. Para que bater boca? Para que discutir? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras, abre aspas, embainha a tua espada, porque aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né?
Por essas palavras, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem, oriunda de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa. Onde a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Ah, que ele trema, porque no fundo da sua consciência uma voz lhe bradará sempre, abre aspas, Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Fecha aspas. Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra. Fecha aspas. Responderá ele a essa voz. Foi-me necessário derramar o sangue. Ela, essa voz, porém, retrucará. Abre aspas. Quiseste salvá-la diante dos homens, salvar a vida, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Então, olha que interessante aqui. Porque o que é uma vida terrena, senão alguns instantes? Não passa rápido, gente? Então, eu quis salvá-la por alguns instantes, e aí é como ele diz aqui, ó. E não pensaste em salvá-la, a tua vida, perante Deus. Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que ele recebeu? Não só o feriste com os espinhos e a lança, nós ferimos Jesus, não só o pregaste no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio à sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizaste, que falamos ali em grande quantidade. Que reparação a tantos insultos Jesus nos pediu? Jesus tomou, disse, olha, vem cá, vocês me machucaram, colocaram uma lança, me pregaram numa cruz, me falaram 1000 zombarias quando eu carregava aquela cruz, vocês terão que me pagar. Alguma vez Jesus já nos cobrou isso? Mas, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se ele fosse cobrar, hein? O último brado, o último grito do cordeiro. Por que Jesus é chamado de cordeiro? Por que Santo Agostinho aqui chama Jesus de cordeiro? Porque em toda Páscoa tem que se sacrificar um cordeiro. E não era qualquer um cordeiro, era um cordeiro que estava vivendo num grupo familiar, ali próximo, que era justamente para, é o rito deles, Então, naquela Páscoa, quem foi sacrificado? Jesus. Por isso ele é chamado o Cordeiro de Deus. O último grito do Cordeiro foi uma prece em favor dos seus algozes. Ele diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Como ele, Jesus, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E, então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com um perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Como tu foste covardes, ficar-te calado frente a uma situação dessa, Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria cingir-se de espinho a sua fronte, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Que é aquilo que a gente diz, o fulano foi assassinado porque numa encarnação passada ele assassinou. Olha, quem fala isso, meus irmãos, não estudou espiritismo. Ainda não entendeu essa doutrina. Você acha que alguém sai do mundo espiritual predestinado para matar alguém? Para fazer qualquer tipo de maldade? Você acha que Deus está contando que um filho suje as mãos para que o outro possa expiar o mal feito?
Não, gente, não cabe esse tipo de pensamento perante Deus, que é todo amor, toda justiça e toda bondade. Tem outras formas de expiar sem que um filho suje as mãos. A gente suja porque nós somos muitas vezes perversos. Mas como diz Jesus, pé do homem não é mau, o homem é frágil. Não, somente a natureza, ele conferiu esse direito para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmo. Nos matar, não. O que está dizendo aqui quando ele falou: ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, somente a natureza, ele conferiu esse direito para se reformar e se reconstruir. Então, a própria natureza, quantas vezes um vulcão entra em erupção e sai destruindo tudo, depois ela reconstrói. Um tsunami, é verdade? Como suicida, o duelista, né, aquele que realiza o duelo, se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus, né, perante a própria consciência. E a um e outro soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que disser raca, né, que é uma injúria, né, a seu irmão, quão mais severa não será a pena para quem chegar à sua presença com as mãos sujas de sangue do seu irmão. Essa daí é de Santo Agostinho, 1862, teólogo e filósofo, tá? Bispo. E aí tem o 13, um espírito protetor. O duelo, como outrora o que se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que dirias, no entanto, se visses dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para resolver a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão naquele que melhor sofresse a prova? Qualificarias esses costumes de insensatez? O duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassínio cometido a sangue frio, com toda a premeditação possível, pois ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Se a pessoa já tem todo o manejo, toda a prática, todo o movimento ali com aquela arma de fogo, ele está certo que o outro vai errar e que ele vai acertar. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, ou seja, você vai para um duelo sabendo que o outro é muito mais capacitado do que você. E mesmo assim você vai, diz o espírito protetor, isso é um suicídio. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essas alternativas igualmente criminosas, confiando ao caso a questão. Mas, então, isso não é voltar sobre outra forma ao juízo de Deus da Idade Média? E, nessa época, a culpa era infinitamente menor. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé ingênua, é verdade. Mas, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia deixar que um inocente sucumbisse, ao passo que no duelo tudo se resume à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. O estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando sereis substituído pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou, né? Quando esse estúpido amor próprio, né? Porque na verdade é a vaidade, né? Até quando a gente quer dar o último grito, o que está nos movimentando é a vaidade. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem.
É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861, né? O estúpido amor próprio. Esse foi o espírito protetor. E é assim, né? No nosso dia a dia, a gente não quer perder, né? A gente quer que a nossa ideia prevaleça, que a nossa opinião é a melhor, que nós sabemos fazer. Numa discussão, a última palavra tem que ser a nossa. Enquanto o outro estiver latindo, a gente vai latir também, né? É estúpido mesmo, né? É o nosso jeito, né? Que a gente precisa amadurecer. A última, não, ainda tem aqui. Vamos para mais uma, é o Francisco Xavier. Não tem nada a ver com o nosso Chico, tá? Francisco Xavier, ele nasceu em 1506, desencarnou em 1552, dito Francisco de Jaçu, cognominado Apóstolo das Índias, jesuíta espanhol, pioneiro e cofundador da Companhia de Jesus, tá? Então, vamos ver o que ele nos traz. Que juízo farão de mim, costumar dizer, se eu recusar a reparação que me é exigida, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Olha, fulano falou isso, vá lá tomar satisfação. Se você não for, né, o que o povo vai falar? É mais ou menos isso. Se você não for para o duelo, o que vão falar de você? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que proceder de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondei de modo áspero e daí uma provocação. Então, às vezes nós somos pessoas muito melindradas, né? Extremamente, qualquer coisa a gente se ofende, qualquer coisa a gente acha que foi... Porque às vezes, gente, a gente enxerga no outro que está dentro da gente. E muitas vezes é muita vaidade mesmo, orgulho, achar que todo mundo tem que colocar tapete vermelho para a gente passar. Né? Infelizmente, vaidade. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haver roubado o marido ou uma mulher, o filho ou a mãe, o pai que servia de amparo aos filhos? Quando você mata um ser, você está tirando um membro familiar. Certamente o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, quer em sua pessoa, quer nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar uma infâmia, dar-se-á que a afronta, seja ela qual for, morto o ofensor, deixa de existir? Aí vê, né? O sangue derramado não dará mais destaque a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar esquecido no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. Ah, triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a cautecantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde há reparação? Né? Porque muitas vezes a pessoa que foi ofendida vai para um duelo e acaba ela morrendo. A ofendida, a vítima. Onde há reparação, né?
Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras, e esta máxima, abre aspas, não façais aos outros o que não gostarias que vos fizesse, fecha aspas. Então desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. A última é de Santo Agostinho, novamente, e aí depois tem a nota de Kardec. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, despreza a vida que ele veio de Deus, despreza a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus. A vida pertence a Deus, não pertence a nós. O que a gente está querendo dizer? Foi você que fez a vida? Não. A vida quem dá é Deus. Então, se ele dá, só ele tem o direito de tirar. É por isso que nós somos responsáveis por esse uniforme. A gente vai ter que prestar conta do que a gente está fazendo com ele, né? Que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem aos seus desígnios. Este último é quase sempre uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida, naquela época, né? Um mata brutalmente, enquanto o outro age com método e polidez, o que faz que a sociedade o desculpe. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, ele sempre dispõe de tempo para refletir, porque o duelista, ele marca o dia, a hora e o local. Então, ele tem tempo para refletir se ele deve ou não deve fazer isso. Já quando você mata no arrobo da paixão ali, da agonia, da raiva, então por isso que ele diz que o duelista ele é muito mais culpado. E lembra que isso é fazer a parte da classe média, média alta, vamos dizer assim. Os dito mais inteligentes, né? Com mais conteúdo intelectual. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança o adversário. É certo que também expõe a vida e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem, de desprezo à própria vida. Mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? Né? A pessoa atira muito bem, é muito rápido no gatilho. Será que, né? Como ele faz a pergunta, né? Mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? É coragem ou é certeza, né? Ainda mais se sabe que o seu, vamos dizer assim, aquele que irá disputar, né? Não tem o domínio. O duelo, resquício dos tempos de barbárie, em que o direito do mais forte constituía lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Mensagem de Santo Agostinho. E aí tem uma nota de Kardec para esclarecer. Os duelos vão se tornando cada vez mais raros e se de vez em quando ainda se vêem alguns exemplos dolorosos, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam antigamente. Foi diminuindo devagarzinho, né? Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, o que levava a tomar as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos consiste no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes. Você vê hoje, normalmente quem usa armas são pessoas que têm porte de arma, né? Normalmente são policiais ou pessoas da área jurídica, né? E é curioso acompanhar-lhe a gradação
desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam protegidos por armaduras e munidos de lança, até a em que o porte de uma simples espada à cintura constituía mais um adorno e um acessório do brasão que uma arma de agressão. Outro sinal da modificação dos costumes é que outrora os combates singulares se davam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que este hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, ao passo que, em tempos passados, ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e fraternidade. Então, a gente fez um estudo assim corrido da leitura, foi mais leitura realmente desse capítulo que fala sobre o duelo, mas para trazer assim, para que a gente possa compreender, a gente diz assim, o duelo, como bem está escrito aqui, não existe mais, né? Existe muito assassinato, muita tortura, muita coisa horrível ainda existe no nosso planeta, é um fato. Mas a gente trouxe essa característica do duelo a nível mental, essa disputa verbal, muitas vezes, que a gente realiza, né? A gente vê muito isso no WhatsApp, né? Tá tendo aquela discussão ali e você não quer calar de jeito nenhum, você quer ser o último a falar porque você quer calar o outro. Então ainda é o duelo das palavras, né? O duelo horroroso das palavras, sempre achando que nós aqui temos razão, né? Quando você ia para um duelo, um deles tinha certeza, ou os dois tinham certeza que eles tinham razão. Então, querer ter razão mostra o nosso movimento de vaidade, de orgulho. A gente quer ter razão frente ao quê e frente a quem, né? Gente, conseguimos finalizar. Pergunto se foi bom? Vamos orar. Então vamos unir os nossos pensamentos e agradecermos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo, de reflexão, de meditação, de aprendizado, de evangelho e termos, Senhor, a Tua presença aqui conosco. Talvez não saiamos mais bombardeando com balas, com armas, mas ainda bombardeamos com os nossos pensamentos. Que esse estudo de hoje, Senhor, possamos despertar para a nossa responsabilidade com aquilo que pensamos, com aquilo que criamos em nossa cabeça, em nossos pensamentos. Obrigada, Divino Amigo. Que a Tua paz possa nos envolver, nos dê força, nos dê coragem para enfrentar o mal que está dentro de nós mesmos. Dá-nos a resistência física, Senhor, tão necessária para a nossa luta, para o nosso cotidiano. Que a Tua paz, Divino Amigo, possa nos envolver. E muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.